Fala galerinha, beleza? Tudo bom com você? Seja bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula. Você sabe como é feito o cálculo do número de vacinas que vai ser distribuído por estado? Não faz a mínima ideia? Nós iremos discutir um pouco sobre isso na aula de hoje, como é que é considerado, o cálculo de vacinas para determinar o número de vacinas que cada estado ele vai receber. Essa distribuição tem tudo a ver com matemática. Mas antes de a gente começar a nossa discussão, deixa eu só fazer um pedido muito rápido para você. Quer ajudar esse canal a crescer? Veja como é simples. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Viu como é simples? Assim como aprender matemática é muito simples. Então, eu quero começar a nossa aula de hoje com algumas matérias, para a gente poder começar a nossa discussão, para que a gente possa entender, ver a fala, do próprio, até então, de quando eu peguei essa matéria, do ministro da Saúde Pazuello, como é que ele falava, que era essa distribuição. E ele dizia, já tem essa matéria aqui, ó, tá? É da UOL, né? Vou deixar os links dessas matérias que eu utilizar aqui na descrição desse vídeo. E aí já tem aqui bem destacado, Forma proporcional, disse o Pazuello. E aí, ele fala bem aqui, Eduardo disse que seriam distribuídas de forma proporcional aos estados. Mas proporcional a quê, Daniel? Nós iremos ver mais na frente, Ele ainda fala aqui, ó, a entrega leva em conta critérios epidemiológicos atualizados e denominadores populacionais referentes aos grupos prioritários, preservando a distribuição proporcional e igualitária em todo o país. Então aqui a gente já começa a entender mais ou menos como é que ocorre essa questão da distribuição de vacinas, quando ele fala aqui que é uma distribuição proporcional, mas ao mesmo tempo tem alguns outros critérios que ele fala aqui. Eu vou me deter exatamente nessa parte aí da proporcionalidade, nesse lado matemático aí da proporcionalidade, para que a gente possa entender isso daí, tá bom? E aí tem mais uma matéria, que é exatamente essa daqui, ó, onde ele diz o quê, ó? A distribuição por estado. Como a divisão das doses leva em consideração a população de cada unidade da federação, São Paulo, que é o estado mais populoso, ficará com 1.357.040 doses, enquanto que Minas Gerais com 577.680 e assim sucessivamente. Ele mostra aí do Rio de Janeiro. E ele fala que a região sudeste é que vai receber mais doses de vacina, no total de 2.524.360 unidades. Gente, lembrando, isso aqui são dados das primeiras distribuições ainda, tá? Cada distribuição de vacina, o total de doses muda, porque vai depender do total de doses que chegam para cá, tá? Então isso tudo vai variar relativo ao total de doses que chega ao país, tá bom? Mas o que seria essa divisão proporcional? Antes de mais nada, essa divisão proporcional não é igual àquela divisão que nós estamos acostumados a fazer. Por exemplo, você tem 8 fatias de pizza para dividir para quatro pessoas. Então, essas 4 pessoas, elas irão receber, irão comer, melhor dizendo, 2 fatias de pizza. Ou seja, é uma divisão que ocorre de forma igualitária. O que não acontece com a questão das vacinas, como a gente está vendo exatamente nesse quadrinho aí, nessa reportagem, onde ele fala que leva em conta a população de cada estado. A divisão proporcional, que vocês estudam lá na escola, como divisão diretamente proporcional e divisão inversamente proporcional, no caso aqui das vacinas é uma divisão diretamente proporcional. Por quê? Porque ele vai levar em conta o estado mais populoso. Então, por exemplo, São Paulo, que tem uma população maior, vai receber mais doses. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que tem uma população menor do que São Paulo, vai receber menos doses. Daniel, qual é o intuito disso? É exatamente fazer com que os estados, a ideia é que eles avancem da mesma forma nas etapas de vacinação. A ideia é essa daí. Tá? Obviamente, tem outros critérios que eu não consegui encontrar, porque é determinado um número de vacinas para reserva técnica. Então, tem outros critérios ainda por trás que não cabe para a nossa aula de hoje. O que cabe para nós é exatamente discutir a ideia da distribuição proporcional, tá bom? Então, por exemplo, se essa divisão não fosse proporcional, por exemplo, chega 1 milhão de vacinas.
Ah, nós temos aqui tantos estados no Brasil, vamos dividir para o total de estados, e aí cada estado recebe a mesma quantidade de vacinas. E aí vai ter um porém. Por exemplo, como eu falei, o Rio Grande do Norte tem uma população menor do que São Paulo. Se fosse a distribuição dessa forma, o Rio Grande do Norte ia terminar a sua etapa de vacinação primeiro do que São Paulo. E a ideia é que todo mundo avance da mesma forma. Por isso que é uma distribuição proporcional, tá? Então, os estados eles vão caminhar, né, a ideia da mesma forma. Então, quanto maior a população daquele estado, maior será a quantidade de vacinas que ele irá receber. E a mesma coisa acontece dentro do estado, quando vai encaminhar para os municípios, né? Quanto maior a população daquele município, maior o número de vacinas que ele vai receber, tá? Pelo mesmo motivo, para que dentro do estado os municípios, né, possam caminhar de forma igual na etapa de vacinação, tá bom? Mas aí, obviamente, não é assunto para esse vídeo, né, se eles estão caminhando ou não igual, porque já vai envolver outros critérios que não cabem para nós nesse vídeo. Mas eu quero que vocês entendam o que é essa divisão proporcional. Daniel, e como é que é feito o cálculo? Vamos entender como é feito esse cálculo? Eu acredito que já deu para entender o primeiro ponto, né, que é exatamente entender que quanto maior a população, mais doses ele vai receber. E é isso que eu quero que você fixe, né? Que é a ideia da divisão diretamente proporcional. Se fosse uma divisão inversamente proporcional, Daniel, como é que seria? Já seria o contrário. Quanto maior a população daquele estado, menos doses ele iria receber. Certíssimo? O que já não seria tão justo, né? Nesse tempo tão crítico que a gente está vivendo, né? Então a ideia mais satisfatória é exatamente essa. Quanto maior a população, mais vacinas. Olha esse exemplo aí, ó, que também trata da distribuição de vacinas. Ele diz, ó, 3 cidades receberam do Ministério da Saúde 1 milhão de doses de vacinas para serem repartidas em partes diretamente proporcionais em relação ao número de habitantes de cada cidade, que são 500 mil, 700 mil e 800 mil. Quanto vai receber cada cidade? E aí, como é que vai ocorrer essa divisão? Primeiro, eu quero dividir de acordo com a população, né? Tem 3 cidades. Qual a população de cada uma? 500 mil, 700 mil e 800 mil. Então, se eu quero dividir relativo à população, primeiro, né, eu tenho que saber ali a população total juntando as 3 cidades. Que é o quê? Somar 500 mil mais 700 mil mais 800 mil. Depois a gente coloca os 3 zerinhos no final. Então, quando a gente junta isso daqui, vai dar o quê? Ó? 8 mais 5, 13, mais 7, 20. Repito esses 2 zerinhos. E os 3 zerinhos final, né, do 1000, né, que eu não coloquei. Então, nós teremos aqui que a população das 3 cidades é 2 milhões. Então, nós temos que pegar o total de vacinas que chegou e dividir para essa população total. Que aí a gente vai ter a distribuição, vamos dizer assim, igualitária, né? Vocês vão entender. Então, dividindo 1 milhão para 2 milhões, é uma divisãozinha bem fácil, né? Até porque tem muito zero. E a gente pode fazer aquela técnicazinha, né, de cortar os zeros. Então vai sobrar o quê? 1 sobre 2, ou 0,5, ou 50%. O que é esse 0,5, Daniel? Isso aí é a nossa constante de proporcionalidade. Que agora que o truque vai acontecer. Né? Quando você vai saber agora quanto vai receber cada cidade. Você sabe, ó, através desse valor aqui, os 50%, que a cidade vai conseguir vacinar 50% da sua população com essas doses aqui. Então é isso que eu irei fazer agora. Pegar esse 0,5 e multiplicar pela população de cada um, né? Como multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2, basta dividir cada um desses daí por 2. Então a cidade A vai ser o quê? 500 mil vezes 0,5, que vai dar 250 mil. Exatamente o total de doses que a cidade A vai receber, né? Então o total de doses que vai dar para vacinar 250 mil pessoas. Obviamente, né, minha gente, tem todos aqueles critérios. Se for guardar as vacinas, se tiver uma segunda dose, então não vai vacinar 250 mil, vai vacinar metade disso para guardar as outras doses, né? No caso, 125 mil
para a segunda dose, se for como a vacina da Janssen, né, que é só uma dose, você consegue sim vacinar as 250 mil, mas sendo uma de 2 doses, você consegue vacinar 125 mil e guardar mais 125 mil para a segunda dose, ou já vacinar os 250 mil e esperar a próxima remessa, né, para você vacinar novamente essa remessa aí da população com a segunda dose. Gente, como eu falei, são diversos critérios que vão definir, certíssimo? O que eu quero que vocês entendam aqui é que a cidade A vai receber 250 mil habitantes, entender como a gente chegou nesse cálculo, né? Que é exatamente o quê? Somar as populações, dividir a quantidade de vacinas para o total da população das 3 cidades para a gente descobrir a nossa constante de proporcionalidade. E aí, o total de vacinas que cada cidade vai receber é o quê? A constante de proporcionalidade multiplicado pela população de cada um. Gente, isso daqui é para o caso de ser uma divisão diretamente proporcional, como o próprio problema ele fala, tá bom? Que é o que acontece na distribuição de vacinas. E a gente segue o mesmo pique para todas as outras, ó. 700 mil vezes 0,5 vai dar o quê? Vai dar exatamente 350 mil. E a última vai ser 800 mil vezes 0,5, que vai dar exatamente 400 mil. Se vocês forem ver, se eu juntar as 3 informações aqui, vai dar exatamente 1 milhão de doses iniciais. E é para dar mesmo, né? Se vocês forem ver, realmente dá. Então a cidade C, ó, como eu falei anteriormente, tem uma maior população, recebe a maior quantidade de vacinas. A cidade B, ela tem um número intermediário ali número da população, também recebe um número intermediário de vacinas, enquanto a cidade A, né, que tem um número menor da população, recebe também menos vacinas. Belezinha? Vamos supor, por exemplo, que a gente pegasse 1 milhão e dividisse de forma igualitária para as 3 cidades. Ia ter ali aproximadamente, vamos colocar ali 300 mil doses, né? Vai faltar ainda 100 mil para distribuir, vamos colocar 300 mil. Se a gente distribuísse 300 mil para cada um, veja, a cidade A já teria vacinado muita gente, quase toda. Enquanto a cidade B e a C iam ficar ainda com muita gente para ser vacinada. Dessa forma aqui, ó, todo mundo consegue vacinar 50% da população, né, ao mesmo tempo. Então, a vacinação ela vai acontecer de forma igualitária nas 3 cidades. Gente, lembrando, eu vou frisar novamente que tem outros critérios. E o nosso objetivo aqui é exatamente entender essa divisão de forma proporcional, tá bom? Daniel, e se não fosse uma divisão proporcional, fosse inversamente proporcional, como é que a gente trabalhava com isso? Quase da mesma forma, só que vai ter uma pequena diferença. Olha aqui essa daqui, ó. Uma herança de 760 mil reais será dividida em 3 herdeiros de forma inversamente proporcional às suas idades. Aí ele dá as idades, 6, 12 e 15 anos. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o herdeiro mais velho recebeu quanto? E aí já podemos lançar uma pequena pergunta, que é o quê? Ó? Como ela é inversamente proporcional, então isso quer dizer que o mais velho vai ser aquele que vai receber menos, como ela é inversamente proporcional. E o mais novo vai ser aquele que vai receber mais. Então, ó, a forma de fazer, ela, vamos dizer assim, é igual. Né? Só que como a divisão, ó, ele fala que ela é de forma inversamente proporcional, então vou ter que pegar as partes da nossa divisão e fazer as partes inversas. Daniel, quer inverter? Por exemplo, se eu tenho uma fração 3 sobre 2, isso aqui é fácil. O inverso dela é exatamente 2 sobre 3, ou seja, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Mas se eu tenho, por exemplo, 6, 12 e 15... Quem seria o inverso de cada um desses números aí? Veja, o 6, o 12 e o 15 é como se fosse 6 sobre 1, 12 sobre 1 e 15 sobre 1. Então, o inverso seria como? Responda aí para mim. Seria exatamente 1 sobre 6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 15. Tá bom? Belezinha? Ok. Então, primeiramente, vamos ter que somar isso daí. E para a gente somar frações, lembra, a gente precisa ter exatamente os denominadores iguais. Como a gente não tem, o que eu tenho que fazer? O MMC, né? De 6, de 12 e de 15.
Ok? Então, vamos fazer aqui, ó, o MMC de 6, 12 e 15. Belezinha? Então, ó, aqui eu vou dividir inicialmente por 2, que vai dar 3, 6 e o 15 eu repito, já que não dá para dividir. Vou dividir por 2 novamente, que vai dar 3, 3 e 15, novamente repito, já que não dá para dividir. Irei dividir por 3, que vai dar 1, 1 e 5, né? 15 dividido para 3 vai dar 5. Irei dividir por 5, né? O 1 e 1 eu repito, e 5 para 5 vai dar 1. Quem seria o MMC, Daniel? O produto desses 4 danadão aqui. 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 10, 60. O que é que esse 60, Daniel? O nosso novo denominador das frações. Então, nós teremos assim agora, ó, todo mundo agora vai ter 60 no denominador. E o numerador, Daniel? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, 60 dividido por 6, responde aí para mim. Dá 10, né? 10 vezes 1 dá 10. 60 dividido por 12, responde. Dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 60 dividido por 15, dá 4. 4 vezes 1 lá de cima dá 4. E agora eu junto todo mundo. 10 mais 5 mais 4 vai dar 19 sobre 60. E aí a forma de fazer é como a gente fez anteriormente. Primeiro eu somei as partes, tá aqui. E agora? Nós iremos pegar os 760 mil e dividir para a soma das partes, ou seja, dividir para 19 sobre 60. E aí, dividir fração é bem simples. A gente repete a primeira fração, que é os 760 mil, e multiplica pelo inverso de 19 sobre 60. Você já está um craque nisso, né? O inverso de 19 sobre 60 é exatamente 60 sobre 19. Ok. E agora, Daniel? Lembra, embaixo de 760 mil, nós subentendemos que tem um 1. Então, a gente multiplica quem está em cima e multiplica quem está embaixo. Então, vai ficar, ó, 760 mil vezes 60 e tudo isso dividido para 19. Ok. E o que eu queria fazer? Eu vou primeiro dividir 760 mil pelo 19. Então, ó, vamos armar aqui a continha aqui do lado, ó, 760 mil dividido por 19. Então, vamos lá, ó, 76 para 19. Diga aí o número que multiplicado por 19 de 76 eu cheguei próximo. O 4, né? Porque 4 vezes 19 já dá o próprio 76. Então, basta eu pegar esses 4 zerinhos e inseri-los ao final do número. Então, nós teremos, ó, vou colocar aqui de lado, tá? 40 mil vezes 60. Então, 40 mil vezes 60. Tem um jeitinho bem fácil de ser feito, né? Como? Faça 4 vezes 6, que dá 24. E você repete, né, os 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos ao final do número. Belezinha? Então, nós chegamos exatamente na nossa constante de proporcionalidade. E agora, Daniel, basta a gente fazer o quê? O mesmo que a gente fez no exercício anterior. Basta a gente pegar esse danadão aqui e multiplicar, né, pelos inversos de cada um para a gente saber quanto vai receber cada herdeiro, né? Mas como o problema é apenas quanto mais velho recebeu, eu vou multiplicar apenas por 1 sobre 15 para a gente saber quanto mais velho recebeu e depois eu deixo a cargo de vocês descobrirem e deixar nos comentários quanto recebeu o mais novo e o do meio, tá bom? Então nós teremos que fazer, ó, 240, 2 milhões e 400 mil, né? 240 não, 2 milhões e 400 mil. Ver se está certo. 3, 4, 5 zerinhos, né? Como tem aqui. Vezes 1 sobre 15. Lembrando, a gente subentende que embaixo do 2 milhões e 400 mil tem um 1. Então, para a gente multiplicar a fração, a gente multiplica quem está em cima e quem está embaixo. Então, vai ficar 2 milhões e 400 mil vezes 1 dará exatamente 2 milhões e 400 mil. E 1 vezes 15 vai dar 15. Então, nós teremos simplesmente 2 milhões e 400 mil, tudo isso dividido para 15. Vamos efetuar a divisão aqui embaixo, ó. 2 milhões e 400 mil dividido para 15, ó. 24 para 15 dá 1, né? Porque 1 vezes 15 vai dar exatamente 15 e sobra exatamente 9. E aí baixa o zerinho. 90 dividido para 15 vai dar o quê? Lembre,
Número multiplicado por 15 dá um 90, eu chego próximo. Exatamente o 6, né? Porque 6 vezes 15 dá 90 e aqui fica 0. E agora basta eu pegar esses 4 zerinhos e incrementar ao final do número, tá bom? Então esse resultado é exatamente o quê? Deixa eu até colocar de outra cor aqui. É exatamente quanto o herdeiro, né? O herdeiro mais velho vai receber, que é de 160 mil. Novamente, eu deixo a cargo de vocês de descobrirem quanto recebeu o herdeiro mais novo e o do meio. E vocês deixem a resposta de vocês aí nos comentários. Beleza, galera? E aí, galerinha? Gostou dessa aula? Se você gostou, faça aquele mesmo pedido do início. Deixa o teu like se ainda não deixou, se inscreva se ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo com seus amigos para mais pessoas poderem entender como é que funciona o esquema vacinal no nosso país e entender exatamente a divisão direta e inversamente proporcional. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!